Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos começando mais um programa Otávio Albuquerque Cultura em Pauta, já tradicional de todas as segundas e quartas-feiras, sempre trazendo aqui um convidado super especial para conversar conosco sobre educação, cultura em âmbito estadual, mas também para tratar de questões de caráter universal. Hoje não é diferente, hoje vamos conversar sobre oratória, técnicas para falar bem, para falar em público, com a professora Ana Francisca Oliveira, que é uma professora já com um trabalho muito consolidado, de muito tempo, em escolas, em universidades, e vai conversar conosco sobre técnicas para falar em público. Já agradeço demais pela presença da senhora, Ana Francisca. Obrigada, Otávio. Prazer estar aqui, poder conversar um pouco sobre a oratória, essa arte de falar bem em público. É isso aí, tenho certeza que vai ser um ótimo papo e quem tem a ganhar, claro, são vocês que vão nos acompanhar. Só mandar um abraço aí para o nosso querido parceiro comercial de todas as horas, o Tião, Bar e Restaurante, o Humilde Tião, lá na rua Juiz de Fora, em Neópolis, em Natal, está sempre conosco, acompanhando aí nosso trabalho e também nos amparando aí o nosso parceiro comercial, o Tião. Um grande abraço. Professora Ana Francisca, eu sempre faço um pedido para os meus convidados que vêm aqui, para quem eventualmente não conhece o seu trabalho, se apresente ao nosso público, conte um pouco da sua trajetória e em que consiste o seu trabalho. Muito bem. Eu sou Ana Francisca Oliveira, minha formação em artes cênicas, educação artística, na verdade, com habilitação em artes cênicas e especialista no ensino de arte. Sou professora de teatro, professora de oratória. Minha paixão pela comunicação começou na época da TVU, na década de 1980, quando eu fiquei como apresentadora de um programa educativo durante 18 anos no ar. E essa paixão pela comunicação veio me proporcionar essa comunicação de ajudar as pessoas na arte de falar em público. Me especializei nessa área a partir de 2000 como mestre de cerimônia, depois na TV universitária, quer dizer, antes na TV e depois como professora universitária. A partir de 2000 eu lancei um curso de extensão em uma universidade privada, a UNP, e lá esse curso se expandiu. Começou como um pequeno curso para atender alunos do curso de administração. Mas aí a demanda foi tão grande que se expandiu em toda a universidade. Então, a cada ano a gente formava 10 turmas por ano e mais de 10 mil alunos passaram. Professora, qual é a importância da oratória no sentido de incitar uma autonomia no indivíduo? Autonomia no sentido basilar mesmo da política, no sentido dele entender que quais são as suas atribuições, reivindicar os seus direitos de cidadão, qual a importância da oratória nesse sentido de atribuir ao indivíduo uma autonomia maior em relação ao contexto em que ele está inserido. São muitos benefícios, não é? Todos nós, qualquer profissional de qualquer área de atuação, de conhecimento, necessita falar em público, em algum momento, seja para dar um aviso, conduzir uma reunião na empresa, enfim, todos nós precisamos. E esses benefícios, com certeza, ajudam na formação do indivíduo e no seu desempenho profissional. Nós temos a oratória específica, a oratória política, você falou da política. Nós temos a oratória pedagógica, a oratória na empresa, a oratória judiciária. Nosso curso trata exatamente de uma oratória geral, uma comunicação eficaz, onde você adquire essa comunicação, essas técnicas e desenvolve qualquer assunto. Então, são muitos benefícios. Professora, falando especificamente sobre o seu trabalho como professora de oratória, quais são as principais técnicas que a senhora aborda no curso? Quanto à questão da impostação da voz, a questão da respiração, da postura, o ritmo da fala, quais são as principais técnicas da oratória? Inicialmente, na expressão oral, né? A fala como arte, a fala como ciência. O que devemos colocar na emissão da voz? A questão da respiração,
a entonação, o volume, a intensidade, quer dizer, volume ou intensidade, o ritmo da fala, a inflexão, a dicção, são elementos essenciais para uma boa oratória, onde você adquire esse conhecimento e vai colocando em prática, além das técnicas de postura corporal, como se portar diante de uma plateia com naturalidade. Eu sempre digo, nós assumimos um personagem, digamos assim. Embora seja eu mesma, eu, Ana, estou aqui falando para você, mas assumimos uma postura diante de uma plateia. É diferente do teatro, que você memoriza um texto, constrói um personagem e apresenta, né, no palco. Na oratória, você também assume esse personagem, porque você adquire um padrão, né? O apresentador de TV, ele passa por um treinamento para seguir um padrão de ritmo, de fala. Enfim, são esses benefícios, são essas técnicas que a gente vê no curso. Professora, a senhora é oriunda das artes cênicas, né, do teatro. Sim. Sou atriz desde algumas décadas. De que forma a linguagem das artes cênicas, a linguagem teatral, contribui para a metodologia que a senhora estabelece no seu curso? E de que forma essa linguagem teatral contribui para o aluno na potencialização das habilidades desse orador? O teatro é um diferencial no curso de oratória, nesse curso que estamos online. Esse diferencial porque temos dentro do curso momentos do aluno interpretar, dramatizar. Isso ajuda muito a desinibir. Isso é um diferencial. Além dos exercícios práticos, do discurso espontâneo. E essa teatralidade é que realmente vai ajudar. Eu, particularmente, fui uma pessoa muito tímida no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, mas com o teatro eu consegui desenvolver essas habilidades e na oratória, quem passou pelo meu curso presencial percebeu, praticou, exercitou exercícios, atividades de dramaticidade, de jogos dramáticos, exercícios com poemas, enfim, isso ajuda muito a desinibir. Então esse é um diferencial. A teatralidade está na minha vida sempre. Perfeito. Professora, como é que a senhora estabelece uma amálgama, uma mescla entre a oratória e a retórica? Porque o sujeito que vai à frente, ele vai ao púlpito para discursar, ele tem um objetivo basilar, claro, que é disseminar a sua mensagem e que ela seja compreensível. Isso. No entanto, além dessa mensagem ser compreensível, ele quer que o seu discurso seja aceito. E ele vai ser aceito através de uma argumentação forte, plausível, que é aí que entra a retórica, a arte do bem falar, esse senso estético. Então, como é que a senhora estabelece essa junção entre a oratória, o ato de falar em público, a necessidade de que a mensagem seja compreensível, mas também esse senso estético proposto pela retórica, de que o discurso dele também seja aceito, convincente? A oratória é uma habilidade por definição. Se aprende, se conquista, adquire técnicas para desenvolver aquela fala. A retórica é a persuasão, é a filosofia, é filosofar, é dialogar, é convencer. Então, o que acontece? No mundo empresarial, por exemplo, muitos executivos, na retórica escrita, é perfeita. Mas na hora que ele vai passar esse conteúdo, tem uma dificuldade, justamente na oratória. Então, há esse descompasso. Quando o empresário, o executivo, ele tem um conhecimento das técnicas da oratória, então sua retórica, na hora de falar, com certeza vai ser brilhante. Professora, agora sobre a questão da oratória em âmbito escolar, uma das metodologias já bastante tradicionais, trabalhadas em sala de aula pelo professor, é a do seminário. Sim. No entanto,
essa metodologia é sempre colocada em xeque no sentido de que ela incita muitas vezes muito mais um medo da exposição oral por parte do aluno do que propriamente um ganho nas suas potencialidades como orador. O que a senhora pode falar sobre isso, sobre essa metodologia tradicional do seminário ou qualquer outra exposição oral trabalhada em sala de aula? Para alguns alunos é bem complicado apresentar um trabalho acadêmico. Digo isso por experiência própria mesmo, em sala de aula, como professora de artes, em seminários, em atividades expostas na sala de aula. Então, as pessoas têm aquele medo. Não, eu não quero me expor. Mas o medo o quê? O medo é o quê? É o medo de errar. É o medo de dar aquele famoso branco. É o medo de ser julgado pelo outro. E na hora desse medo, nós temos uma descarga de adrenalina que sai do cérebro e vai para o corpo e a pessoa apresenta vários sintomas. Tem pessoas que ficam pálidas, manchas no corpo, no rosto, fica vermelho, a trava dá aquele branco, a voz embarga, não consegue apresentar o trabalho. E isso realmente é desconfortável para as pessoas. Não sabe onde colocar as mãos, fica se jogando, chutando para lá e para cá. São os trejeitos. Então, a pessoa ali não está confortável. Essa pessoa precisa ter esse treinamento, esse conhecimento da oratória, das técnicas, para se sentir melhor e aprender a gostar de falar em público. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de falar em público. Mas se aprende. Mas é uma necessidade ter uma comunicação eficaz, independente da temática que vai abordar. No entanto, essa habilidade, depois que você aprende essas técnicas, você domina o assunto, que é a base de tudo. Mas acontece que, quando se domina o assunto, beleza, domina o assunto. Estudou, preparou-se, mas na hora vem aqueles entraves. É justamente sobre isso que eu quero perguntar à senhora, que a senhora detalhasse um pouquinho mais, sobre essa questão do famoso branco. Porque às vezes o aluno, ele domina completamente, como a senhora falou, ele domina completamente o assunto que vai apresentar. No entanto, por motivos psicológicos, quando ele chega lá na frente, ele trava e esquece completamente tudo aquilo que ele preparou. Que tipo de trabalho a senhora faz nesse sentido? É eminentemente técnico? São técnicas que a senhora utiliza? Ou também tem um trabalho de cunho psicológico na preparação desse aluno para que ele não sofra com esse famoso branco? Ou pelo menos para minimizar essa possibilidade? Eu sempre digo que devemos sempre se preparar para falar algo em público. Se preparar. Por mais que você domine o assunto, é preciso treinar a apresentação, é preciso ensaiar. Daí, essa tensão vai diminuir. Um frio na barriga sempre vamos sentir, antes de falar em público, é normal. Ai de mim se eu não sentir aquele friozinho, principalmente para um público desconhecido. Mas quando a gente começa a falar, desaparece. E o que acontece? A pessoa não se preparou, domina todo o assunto, mas não ensaiou. Não, na hora eu faço. Aí na hora vem esses empecilhos, é um problema também. E aí, qual é a dica de quando eu tenho um branco, daquele branco? No curso sempre recomendo essa dica. É você repetir a última frase que disse, aí você vai tentar dar continuidade. Ou então você troca de assunto. De imediato. Antes que eu esqueça, pessoal, vou falar o seguinte. Ninguém percebeu que foi um branco. Aí você desenvolve o assunto. Lá na frente, você quiser voltar, lembrou, aí você fala novamente. Fala o que você tinha esquecido. Mas são dicas assim. Mas o importante é se preparar sempre, ensaiar. Não adianta, é como no teatro. Não, já vi aluno de teatro dizer, não, na hora eu faço. Não, meu filho, não faz. Tem que se preparar, tem que ensaiar. E a arte da oratória é assim, temos que nos preparar, fazer os exercícios de expressão oral,
de expressão corporal, aquecer um pouco. Assim como o atleta aquece o corpo, o artista, o ator, antes de entrar em cena, também o locutor, ele se preocupa em aquecer a voz, treinar, para que ele se sinta espontâneo, naturalmente. E eu imagino... O segredo da oratória é falar com naturalidade. Perfeito. E eu imagino que a famosa decoreba, você decorar o texto, seja uma estratégia até pior do que você querer apreender o assunto. Porque o discurso decorado, aí sim é que há uma possibilidade de você, dar o branco. Pelo nervosismo, dar um branco, e aí você não tem o conhecimento sobre o assunto, e aí é muito pior. Nunca decore um discurso. Agora, professora, eu imagino que a demanda do seu... Desculpa. Pois não. A pessoa pode até decorar a introdução, saber exatamente o que vai falar no início, e o encerramento, mas... o desenvolvimento deixa fluir. Se você domina o assunto, vai embora. Agora, professor, eu imagino que a demanda do seu curso, a procura pelo seu curso, seja muito mais composta por alunos do que por professores. No entanto, a gente sabe muito bem que alguns professores, embora possuam um cabedal intelectual e cultural muito vasto, mas às vezes eles não sabem muito bem disseminar esse conhecimento adquirido para as suas turmas, para os seus alunos. Isso é muito normal. Eu queria saber qual é a procura de professores, desse público de professores ao seu curso, e se as técnicas que a senhora estabelece são diferentes entre professores, esse pessoal mais experiente, e alunos. Ou é a mesma? A técnica é a mesma. Nosso público-alvo é bem diversificado, de estudantes universitários a empresários, advogados, professores. No momento eu estou com uma professora matriculada no curso online, professora Gil Almeida, e nos cursos presenciais eu tive muitos professores que participaram, porque o que eles diziam, não, na hora de dar a aula é tranquilo, eu conheço meus alunos, tenho a didática, ótimo, mas quando eu vou dar uma palestra, eu tenho alguma dificuldade, o nervosismo aumenta, enfim, aí muitos professores eu tenho recebido. E nessa área, professores, advogados, empresários. Eu tive um aluno, um empresário, que ele muito tímido, mas quando ele terminou o curso, antes de terminar o curso presencial mesmo, ele disse, professor, eu agora consigo fazer reuniões na empresa com meus colaboradores, e isso tem modificado, tem causado um estímulo com eles, né, na produção do trabalho, que antes eu não fazia por uma questão de timidez, de insegurança, de se comunicar com. Professora, desde lá da Grécia clássica, os grandes pensadores, os grandes filósofos, Sócrates com a sua maêutica, o Platão com a sua dialética, o Aristóteles com a sua educação voltada para a cidadania, todos eles entendiam a dialética como elemento fundamental para a participação do cidadão nos assuntos importantes da polis. Mas a senhora entende que esse modelo de ensino, ainda em âmbito escolar, esse modelo de ensino mais anacrônico, em que o professor se porta como um dono da verdade absoluta, um dono do conhecimento, esse professor centralizador, esse método atrapalha na formação de um possível grande orador, e esse modelo clássico ainda deveria ser contemplado em sala de aula, a questão da dialogicidade? A oratória é uma das artes mais antigas, desde o tempo de Aristóteles, e nessa época, né, no Antigo Egito, Grécia, a oratória tinha que ter o dom, diziam-se que tinha que ter o dom da oratória, de subir numa tribuna e se posicionar e falar em público. No entanto, era uma oratória muito formal, digamos assim, até exagero na pronúncia, formal. Mas, com a oratória moderna, a oratória é essa conversação que você tem com a plateia, com os alunos em sala de aula ou em um auditório. O importante é manter as técnicas, ou seja, ter uma postura adequada. Eu não posso ter a mesma postura aqui, a mesma postura lá fora. Então, no momento que eu estou em cena,
sendo num palco, sendo na sala de aula, que na sala de aula também você tem um espaço cênico, tem o palco, o professor está no palco, mas a forma dele falar com técnica, com elegância, que passe a sua mensagem com clareza, de uma forma natural. De uma forma natural. Antigamente existia a oratória como disciplina, né? Sim, principalmente sim. No curso de Direito. Sim. E foi extinta do curso de Direito. O curso de oratória, algumas décadas, é um curso de extensão. As primeiras escolas aqui no Brasil existiam, né? Desde a educação jesuítica, a oratória era uma disciplina obrigatória. Eu dei aula muito para pós-graduação em Direito e os alunos diziam, devia ser uma disciplina, sim, porque a gente precisa. E muitos advogados no mercado de trabalho tinham dificuldade de se comunicar. Agora, professora, ainda sobre os gregos, né? Diferentemente dos romanos, que acreditavam que a prática era um elemento principal na formação de um grande orador, os gregos acreditavam muito na teoria. A senhora entende que é possível formar um grande orador só a partir de questões técnicas, só a partir de um trabalho técnico eficiente, ou esse grande orador necessita invariavelmente de ser também um bom leitor, no sentido de adquirir um repertório vocabular mais amplo, um cabedal maior? Como é que a senhora entende isso? Sim, a leitura é fundamental para poder ter fundamentação teórica do assunto, não é? É importantíssimo. No entanto, dentro desse contexto, é preciso ter... algumas pessoas dizem assim, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar em público. Beleza. Mas não tem o conhecimento das técnicas, e aí ocorre os trejeitos, uma postura errada, desmonora, não pronuncia as palavras direito, usa vícios de linguagem. No entanto, o conhecimento, a pessoa tem já uma habilidade de falar. Tudo bem. Acredito que existem pessoas com mais habilidades que outras. Mas a comunicação, ela está ao alcance de todos. Basta querer aprender, conhecer essas técnicas e praticar. Porque também não adianta só ter a teoria, tem que praticar. Eu fiz um curso de oratória, estou ótima, mas não está praticando. Na hora que você tem a oportunidade de falar em público, não vai. E aí não está adiantando. Existia um grupo famoso na Grécia Antiga que eram chamados de sofistas, né? Que eram professores itinerantes que percorriam a Grécia Antiga ensinando as pessoas, sobretudo, na arte da retórica. Foram muito importantes nas paideias, primeiro sistema educacional, digamos assim, do Ocidente, lá na Grécia Antiga ainda. Só que eles eram muito combatidos nessa questão do ensino da oratória, eles eram muito combatidos por esses grandes filósofos, sobretudo Platão e Aristóteles, porque entendiam que eles ensinavam grandes técnicas de oratória, de retórica, a arte da argumentação, mas eles não tinham nenhuma preocupação de cunho moral com seus alunos. A senhora entende que é preciso... Se a gente adotasse, por exemplo, a oratória como uma disciplina regular na grade curricular, a senhora entende que ela deveria vir necessariamente acompanhada também de uma formação de base ética, para a gente não correr o risco de termos grandes oradores, mas pessoas absolutamente antiéticas, e é só o que a gente vê por aí? Se fosse uma disciplina, teria que ter essa fundamentação teórica desde a origem, né? Sim. A origem, a história, como aconteceu, como ocorria, e essa fundamentação seria importante para ter esse conhecimento dessas técnicas e aperfeiçoar-se melhor cada vez mais. Professora, o grande orador romano, Cícero. Né? Marcus Túlio Cícero, ele era contrário à escola dos sofistas, mas não porque ele entendia que eles não tinham a técnica necessária para ensinar as pessoas. Mas o Cícero acreditava, sobretudo, numa ideia de inatismo, né? Coisa que os racionalistas lá do século XVII, sobretudo os agrupados em torno de Descartes, vão acreditar também. De que não adianta você ensinar muitas técnicas para as pessoas se eles não tiverem uma aptidão natural para ser um grande orador, por exemplo.
A senhora acredita nessa ideia de que existe uma aptidão natural de uma pessoa que, por exemplo, nunca teve acesso a técnicas de oratória, mas se transformam em grandes oradores? A senhora acredita nisso ou é mais na questão pragmática mesmo, objetivo, que a técnica é necessária? Não, o estudo acontece. A pessoa, como eu disse antes, a pessoa já tem aquela habilidade, aquela facilidade de se comunicar. E quando se aprimora, melhor ainda. Desconhece as técnicas, causa trejeitos diante do público, mas ele tem uma facilidade. Eu digo sempre que as pessoas que fazem leitura na igreja, frequentam a igreja, no canto coral, que canta na igreja mesmo, na leitura, enfim, isso facilita muito para desinibir, né? Isso pode contribuir. Agora, fazendo um curso, só vai aprimorar esses conhecimentos. Professora, como eu também sou um educador, eu sou um professor, eu tenho toda uma preocupação de cunho pedagógico. E eu sempre deixo uma última pergunta, quando eu entrevisto professores, eu sempre deixo uma última pergunta destinada a esse âmbito escolar. A educação aqui no Brasil, desde lá da formação das primeiras escolas dos jesuítas, tinha na oratória uma disciplina obrigatória, uma disciplina obrigatória e fundamental na formação cidadã. Isso se perdeu ao longo do tempo. Alguns cursos hoje em dia, né, como o curso de Direito, enfim, ainda contemplam a oratória como uma disciplina. Mas nas salas de aula, no ensino fundamental, no ensino médio, não. Não. Eu queria que a senhora advogasse em favor da oratória como uma disciplina regular, pensando sempre nessa questão da formação de um indivíduo integral. Esse indivíduo integral é contemplado aí pela BNCC, né, de um indivíduo com amplo repertório nas mais diversas instâncias, esse indivíduo que tem uma consciência da sua cidadania, que conhece a sua realidade, enfim. Defenda a oratória, a disciplina oratória no âmbito escolar. Se a disciplina voltasse, seria muito bom. Mas é complicado inserir no contexto atual a oratória como disciplina. Numa grade curricular, seja de ensino médio, ensino fundamental ou ensino superior. Porém, eu vejo muitas dificuldades, ou seja, pessoas que chegam na universidade que têm muita dificuldade em falar em público, em apresentar seus trabalhos acadêmicos. E o que acontece? Durante o seu período de estudo fundamental, ensino médio, ele não costumava fazer isso, se apresentar seminários. Hoje já temos, não é? Essa última década a gente já vê essa mudança na educação, onde os alunos, dentro de eventos, se apresentam. Aí, se ele tivesse o hábito de ler em voz alta a criança, desde as séries iniciais, tivesse o hábito de ler em voz alta em sala de aula, isso já iria contribuir para uma boa comunicação posteriormente, consequentemente, na universidade. Mas eu sei que é complicado inserir na grade curricular como disciplina. Ela está como um projeto de extensão, uma atividade de extensão. Professora, já estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu estou adorando. Como passa rápido. Eu estou adorando o papo. Tenho certeza que quem está nos acompanhando também está gostando do conteúdo que está sendo apresentado aqui. Mas eu quero deixar essa parte final, esse finalzinho de programa, para a senhora apresentar o curso, projetos, o contato de trabalho, enfim, fique à vontade para passar a mensagem aí para quem está nos assistindo. Ok. Nosso curso, que era presencial durante 18 anos, nesse tempo de pandemia, eu adaptei para o curso online. Tem uma carga horária de 20 horas aulas, são 25 aulas gravadas, dividido em 3 módulos, na plataforma Hotmart. Então, a primeira parte do curso, módulo 1, apresenta a fala como arte, a fala como ciência, a questão da emissão da voz, a expressão facial, a comunicação visual, para onde olhar quando você está diante de uma plateia. Tem também a parte prática do discurso espontâneo, o aluno grava em casa
aquele discurso rápido, espontâneo, falando de você e me envia. Eu dou um feedback. Então eu faço essa monitoria, eu acompanho a evolução. Na segunda parte do curso, tem também aula prática de expressão corporal, para que o aluno adquira alguns movimentos, se habitue, antes de falar em público, a aquecer o corpo, fazer movimentos respiratórios. Os trava-línguas, exercícios de trava-língua, o exercício com obstáculo na boca, um prato de trigo para 3 tigres tristes. Eu nunca consigo repetir 3 isso. pratos de trigo para 3 tigres tristes. São vários exercícios de trava-língua que a apostila, um material didático, apresenta. Na segunda parte, a gente apresenta a parte de postura corporal, as técnicas, exatamente as técnicas. Como eu devo me posicionar diante de uma plateia, evitando trejeitos. Aí alguém pode perguntar, que trejeitos? Que trejeitos são esses? São gestos que ficam deselegantes diante de uma plateia. Inconscientemente as pessoas fazem, sabe? Gestos, senhoras e senhores, boa noite. E aí isso chama, quer dizer, esse trejeito vai chamar mais atenção do que a mensagem que eu estou passando. Então a gente começa a se corrigir com esse conhecimento. Aquele saltinho que não para, sabe? O tempo todo está em pé e o saltinho lá vai chamar a atenção da plateia mais do que o conteúdo. Os vícios de linguagem, né? Tipo assim, ok, percebe? É isso aí, são vários. E esse vício repetitivo se torna um vício de linguagem. É inevitável que de vez em quando eu diga um né. Eu mesmo tenho esse vício, né? Sempre no final de uma frase, né? E é difícil perder esse vício. E a senhora, aí a dica é você trocar, ok? Ok. Certo? Aí daqui a pouco, já não estou mais dizendo né. E por fim, né, a gente vê como falar com o microfone, utilizar o microfone de mão ou facial, sem perder o contato com ele. A gente vê também técnicas de como falar para uma câmera de televisão, falar com naturalidade, que são outras técnicas. E isso a gente vê no curso. Além do feedback que eu dou em cada término do módulo. Professora Ana Francisca Oliveira, muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor o conteúdo que a senhora apresentou. Eu gostei bastante do papo e venha mais vezes. Muito obrigada, Otávio. Obrigada a todos que ficaram até o final. E espero contribuir. E se inscreva no nosso curso online. Na minha página do Facebook, Ana Francisca Oliveira. No Instagram, Oficinas de Oratória. E no meu perfil do Facebook também. Estão lá as inscrições. E em breve, vou ministrar 3 aulas grátis pelo Instagram. Muito conteúdo. E a gente vai ter a oportunidade de conversar. É isso aí. Se inscrevam no canal da professora, porque é muito bom. E se inscrevam também no meu canal, no Otávio Albuquerque Cultura em Pauta. Tenho certeza que vocês vão gostar do que eu tenho a apresentar lá. Próxima quarta-feira, essa quarta-feira agora, já tenho um compromisso firmado com vocês, mais um programa com um convidado super especial. Nos vemos lá, até mais!